Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Meus queridos, baseado neste versículo da palavra de Deus, quero fazer aqui uma reflexão e um comentário dos últimos noticiários que saíram aí sobre esses pseudos pastores, não é, que montaram aí uma organização, uma quadrilha para enganar as pessoas. E chama atenção aqui o amor ao dinheiro e à cobiça. Por isso muitos têm se entranhado no meio da igreja exatamente para enganar a muitos. E as pessoas são enganadas pelas suas próprias cobiças. São enganadas porque são pessoas que são cobiçosas. Por isso elas são enganadas. Por essas pessoas. Quem são esses pseudos pastores? Porque o pastor, ele orienta. O pastor, ele cuida. O pastor, ele não faz isso que eles fizeram. Então, não são pastores. A imprensa, isso é um prato cheio para a imprensa, né? Quando qualquer coisa que acontece é pastor. Hoje em dia, se você colocou uma gravata, apareceu na mídia, é pastor. Hoje, se vê alguém cantando na igreja, é pastora. Então, usam isto para querer atingir a igreja, para querer atingir as lideranças da igreja. Então, é muito diferente, são pseudo-pastores que fazem isto. Então, e fazem isto por causa da cobiça das pessoas. É por isso que isto acontece. Aonde já se viu, se tem nexo, de eu investir R$25 e ganhar de volta milhões. Não tem nexo um negócio. Então, as pessoas são enganadas porque elas cobiçam, são cobiçosas, são amantes do dinheiro e por isso elas são enganadas. O cidadão promete rios de dinheiro para quem investe um pouquinho. Isso não está certo. Como que você vai cair num negócio desse? Aonde isso existe? Em algum lugar do mundo. Você fazer um investimento de R$25, de R$50 e ter de volta milhões de reais. Isso não existe. Então, as pessoas são enganadas pelas suas próprias cobiças. Pela sua própria ganância. Isso é ganância. As pessoas são gananciosas. Nós podemos ver aí nas plataformas, nas redes sociais, que esse tipo de pseudos pastores, de pseudos missionários que estão aí nas redes sociais, vendendo oração, vendendo bênção, vendendo profecia. Para ele lhe entregar a profecia, você tem que mandar um Pix. Para ele lhe abençoar, você tem que mandar um Pix. Para ele orar por você, você tem que mandar um Pix.
Mas você olha, essas pessoas são recheadas de seguidores. As pessoas preferem ser enganadas pela ganância. Pela ganância. Elas são enganadas pelas suas próprias ganâncias. Depois ficam reclamando, mas são gananciosas. Tempo desse eu vi uma reportagem aqui de um estelionatário. Ele foi preso, sabe o que ele disse para a reportagem? Que enquanto houver ganancioso, vai haver golpe. Então, a pessoa tem um patrimônio de 500 mil, de 2 milhões de reais, de 300 mil reais, tem um patrimônio razoável. Aí aparece um negócio desse, a ganância dele ganhar mais é mais forte do que aquilo que ele tem. A ganância. E são enganados pelas suas próprias ganâncias, pelas suas próprias cobiças. Essas pessoas. Por isso essas pessoas se entranham ali no meio. Se tu faz da igreja, em todo lugar tem. Em todo lugar tem esse tipo de gente tentando enganar. Só que quando essas pessoas estão entranhadas no meio da igreja, porque eles não são da igreja. Eles não são igreja, eles não são pastores. Quando eles estão entranhados ali no meio, se dizendo isso, porque qual é a igreja desse cidadão? Qual é a igreja que ele é pastor? Qual é o ministério que ele é pastor? Quais são os ministérios que esse pessoal são pastor? Não se fala, a imprensa não só fala, só diz, pastores evangélicos, mas não fala que igreja eles são, de que ministério eles são. Exatamente para atingir a igreja. Exatamente para atingir a igreja. E por causa dessas pessoas que se entranham se dizendo servo de Deus, isso já acontecia desde a época de Jesus. Essas pessoas sempre se entranharam ali no meio para fazer esse tipo de coisa, para criar escândalo, para ver. Isso é tudo coisa de Satanás, tudo coisa do diabo, usando aqueles que dão brecha para serem usados por ele. E as pessoas, pelas suas ganâncias, elas vão atrás dessas pessoas e são enganadas. O que tem de gente profetizando aí nas redes sociais, nos meios sociais aí, nas plataformas, tem um monte. Aí você vai olhar a vida dessas pessoas, não tem nada de servo de Deus, não tem nada de crente, não tem nada com Deus. Aí fica um monte de gente ainda seguindo essas pessoas pela ganância, porque acha que vai ganhar milhões, acha que vai ter uma vida regalada, que vai ter uma vida de riqueza. Jesus, ele trouxe salvação. Jesus, ele trouxe libertação. Jesus, ele prometeu morada nos céus. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. Jesus, ele não prometeu nenhum tipo de riqueza terrena. De riqueza terrena. É claro que a pessoa, às vezes, é abastada, o crente tem bastante dinheiro, mas esse dinheiro, essas riquezas que vêm para aquele que servem a Deus, elas vêm porque a bênção, ela acompanha quem serve a Deus. Quem serve a Deus já é abençoado com todas as sortes de bênção. Você não precisa mais. No momento que você entrega a sua vida a Cristo, você é abençoado com todas as sortes de bênção. E alguém acha que riquezas é só dinheiro. Não. Saúde, vida tranquila, vida sem estresse. Isto é uma vida abundante na presença do Senhor. Então, meu amado, encerrando aqui, cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância, com a cobiça. Você pode cair em cilada e perder aquilo que você conquistou, aquilo que Deus lhe deu. Tenha muito cuidado, porque tem muitos desses entranhados aí pelo meio do povo de Deus para fazer esse tipo de coisa. Que Deus abençoe você e que Deus tenha misericórdia
daqueles que são gananciosos.